Olá, sejam todos muito bem-vindos e nesse episódio eu vou falar sobre qual é o preço de um sonho. Quantas vezes a gente já se deparou numa situação onde a gente tinha que abrir mão de alguma coisa para poder conseguir fazer a outra? A gente está preparado para perder o que a gente quer, deixar de lado, para fazer o que a gente precisa fazer para aquele sonho acontecer? É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Vem comigo. Bem-vindos ao podcast Vai Lá e Faz, aonde eu incentivo a sua ação, te encorajando a tomar a atitude do primeiro passo, pelo menos. Foi assim comigo e eu acredito que falando vou ajudar mais pessoas. Eu me chamo Henrique Bosco e agradeço muito a sua presença por aqui. Eu espero de coração que tudo que seja dito te ajude de alguma forma. Sejam todos muito bem-vindos. Há algumas semanas eu escutei o podcast do Tadashi. Eu sou apaixonado com ele. Acho que ele é um cara que já me trouxe muito conhecimento. Ele falou sobre um tema muito parecido com este, que é sobre abrir mão de algo. Se a gente está preparado a abrir mão de algo para o que a gente realmente precisa. O podcast dele falou muito sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade. Não vai ser o nosso foco aqui, mas é engraçado, mas isso também faz parte da minha vida. Então eu vou tirar um pouquinho do que eu aprendi dali e outras coisas que eu ando estudando, lendo, por exemplo, o livro Essencialismo, para poder chegar à conclusão e ao que eu quero passar de mensagem aqui nesse podcast. Tem um ponto super importante que todos falam, que é sobre o ego e a nossa necessidade de mostrar para os outros e para a gente também, de que a gente tem, a gente é perfeito, a gente é capaz. Isso tudo faz com que a gente, às vezes, se deixe perdido, se encontre perdido no processo, na jornada de realização de um sonho. Às vezes a gente tem que abrir mão realmente daquele sonho que a gente estava até então concretizado para poder seguir uma nova jornada, poder seguir um novo caminho. Por exemplo, tá? Eu lembro quando eu construí a Atio há alguns anos atrás, eu tinha acabado de comprar um apartamento que era o apartamento do meu sonho. Era um apartamento que eu queria morar, com a vista que eu queria morar, com tudo que eu queria morar. E eu me vi deparado com a minha sócia, conversando com ela, chorando, falando: eu vou abrir mão do meu sonho daquele apartamento, porque eu não vou ter condições de comprar esse apartamento realmente. Ele estava subindo, era um apartamento na planta, e abrir a Atua. Agora eu só posso ter um dos dois. E tá tudo bem. Eu vou ficar com a Atua. Contando aqui tá fácil, né? Mas foram pelo menos 4 meses de muita terapia, para poder saber se o novo sonho que eu estava idealizando, ele realmente fazia sentido. E neste momento eu tive que abrir mão de algo que para mim era muito importante. Aquele apartamento para mim significava muita coisa. E quantas coisas nós temos na nossa vida que significam muita coisa, mas a gente só deixa ela ali existente na nossa vida por ego, por modismo, por pertencer à bolha, por achar que é necessário. Nossa, o achar que é necessário é tão gritante na minha vida que durante muito tempo isso realmente era importante. Eu achei que essas coisas eram necessárias para mim. E tem mais ou menos uns 5 anos que eu comecei a trabalhar um pouco esse lado meio minimalista. Eu me considero minimalista por completo? Não. Eu tenho muitas coisas ainda que eu não consigo me despregar. Mas eu já me considero muito neste caminho. E quando eu comecei a perceber que tirar as coisas, colocar para o outro lado, deixar para lá, doar, vender, estava me fazendo bem, eu comecei a perceber que eu poderia abrir mão de coisas que eu tinha para algo maior. E aqui nós estamos falando de tudo, tá? Nós estamos falando de autoconhecimento. O meu processo de autoconhecimento, eu vou falar um pouquinho do autoconhecimento, não era a pauta, mas eu acho que é interessante falar, que quando eu comecei a me espiritualizar um pouco, eu tive que abrir mão de coisas que eu fazia. Abrir mão de compromissos que eu tinha, porque eu estava abrindo outros compromissos na minha agenda. E existem limites, né? Eu já estava com
trabalhando para uma multinacional, já estava com a Atia, minhas palestras, eu dou alguns cursos também, falando de temas que eu acredito, e aí entra a espiritualidade também, entra o Henrique Bosco, que deveria também ter final de semana, passear, balada, adoro uma balada, adoro uma viagem. E aí, o que eu vou abrir mão para aquela nova versão do Henrique Bosco existir, que era o autoconhecimento? E eu comecei a tirar algumas coisas, isto eu não quero, isto também eu posso não fazer na recorrência que eu tenho feito. Eu vou diminuir a recorrência. E nesse momento, por exemplo, que eu tô que eu saí da empresa que eu trabalhava e estou só com a Atua e com as palestras e os meus cursos e abrindo também esse podcast, que é muito novo na minha vida, eu tive que abrir mão de coisas que eu achava que era importante, que era o meu conforto, para poder me sustentar durante mais tempo sem precisar necessariamente ter um salário, alguma coisa fixa me sustentando. E isso para mim foi muito importante analisar, porque muita terapia também, de novo, e terapia eu vou falar muitas vezes porque isso faz muito parte da minha vida, de eu me sentir na insegurança de, e aí, o meu plano de saúde, eu vou diminuir, vou manter o que eu tenho, o carro que eu tinha, que eu, na verdade, eu ainda tenho, estou vendendo ele, é um carro que naquele padrão de vida fazia sentido, nesse não faz sentido, eu não quero ter esse tipo de carro, eu quero um carro mais econômico, eu quero um carro mais simples, um carro mais funcional, inclusive. Eu tinha um apartamento que tinha não, ainda tenho, estou saindo dele nas próximas semanas, que era o apartamento que eu alugava, que era o apartamento do meu sonho também. Eu realizei parte do meu sonho de morar naquele apartamento que eu vendi, neste apartamento que eu estou. E eu falei, eu não posso mais sustentar esse apartamento. Se eu sustentar esse apartamento, a minha pista para que tudo meu dê certo vai ser menor. Então eu preciso ter uma pista maior. Sair desse apartamento. Estou saindo desse apartamento que tem um aluguel mais caro. Comprei um apartamento que não era o apartamento que vai ser o da minha vida, mas é um apartamento que eu estou fazendo ser confortável, gostoso, mas com muito menos coisas de que eu acho que são necessárias, porque não cabem neste momento da minha jornada. E é sobre isso, saber escolher qual é o preço que a gente vai pagar para as coisas acontecerem. E eu tenho vivido muito isso nos meus últimos 3 anos. Vou até falar mais, tá? Nos meus últimos 5 anos. Que é determinar quais são os pontos da minha vida que não pertencem a essa versão que eu estou vivendo. Que eu não estou querendo conviver com ela e estou querendo seguir uma outra jornada, outros riscos, outros conhecimentos, outros estudos. E falar sobre todo esse processo de sair de um lugar para ir para o outro, o que na nossa vida a gente não faz no dia a dia que a gente não tem que fazer isso? Aqui vou citar exemplos de separação. Quais são os sacrifícios que nós temos que fazer para nos sentir seguro de sair de um casamento que foi sucesso durante muito tempo, mas não cabe mais na nossa vida ou na vida das pessoas que estão juntas. Mudar de cidade. Eu tenho amigos meus que um deles foi morar na Inglaterra e o outro ficou no Brasil e durante um bom tempo eles ficaram indo e vindo, até que um dia o que ficou no Brasil tomou a decisão de que ia colocar a carreira dele um pouco de lado para morar lá fora com o marido. O que essa pessoa teve que abrir mão? Qual a rotina e qual a carreira que foi posta de lado para que o casal vivesse daquele jeito? E o que mais a gente não faz? Existem alguns memes, internet, coisas que a gente lê, que é muito engraçado, que tudo é uma opção. Ter uma vida saudável é tão difícil quanto ter uma vida acomodada. Porque a vida acomodada pode te trazer problemas de saúde. E esses problemas de saúde vão ter sacrifícios. A vida saudável de você ir para academia sempre, correr, não é a vida prazerosa. Ela também te dá trabalho. Qual é o trabalho que você vai investir? Você pode ter uma vida onde você não vai aprender coisas e você vai ter ali o seu
capital intelectual que vai te dar uma receita, que vai te dar um salário, que vai te colocar num estilo de vida. E isso você tem os seus investimentos desse lado e as suas dificuldades. Do outro lado, se você for estudar, se você for aprender mais coisas, aprender mais sobre uma atividade ou outra, investir em línguas, isso vai ter a sua dificuldade e vai te colocar num outro lugar. Os dois têm dificuldades e os dois te dão recompensas. Qual a recompensa que você quer ter da vida? Ter uma vida um pouco mais confortável, mais simples e tá tudo bem? Porque para mim é a minha ambição. Ou uma vida um pouco mais de investimentos e você vai ter aquele padrão, aquele retorno que você deseja. Sobre qual é o preço do seu sonho, é sempre lembrar que você que constrói o seu caminho. É óbvio que eu tô falando, tá? Mas para mim não foi tão óbvio lá atrás. Porque eu achava que eu não era merecedor, eu achava que eu não ia conseguir fazer aquilo. Eu trabalhei em grandes empresas, tive já 4.000 funcionários, mudei modelo de negócio de muitas coisas e fazer para os outros era fácil. Mas na hora que eu fui fazer para mim, eu achava que eu não merecia aquilo ou eu não era capaz. E aí todas as minhas crenças me faziam realmente acreditar de que estar daquele formato era o ideal. E esse outro formato não era. E abrir mão das condições que eu tenho hoje, ou há pouco tempo atrás, para realmente fazer esse outro lado acontecer, me fez realmente perceber que eu demorei muito tempo para poder tomar a atitude correta, para poder seguir o meu sonho. E eu estava muito mais preso ao padrão anterior, ao ego, à necessidade de ter, de ser, e aquilo que me prendia mais do que necessariamente as inseguranças e as incertezas. Hoje eu posso afirmar que eu estou acreditando muito neste caminho que eu estou construindo e eu posso afirmar que, mesmo com medo, a minha atitude de ir está me fazendo muito bem. No episódio de hoje, eu quis falar muito sobre os nossos sonhos, eu quis falar muito sobre o quanto que a gente deve pensar e imaginar. Só que um sonho sem uma atitude, ele é só um delírio. E eu queria instigar todo mundo a tomar atitude da sua vida para poder fazer as coisas. E que sirva de exemplo tirar parte do que você tem, que está te carregando, está te prendendo, está te ancorando, para você ficar mais livre e ir. E buscar um novo caminho, uma nova jornada. Então, no episódio de hoje, eu peço para todo mundo voltar e raciocinar um pouquinho sobre o que te prende e o que você realmente não precisa. Você deseja, mas você não precisa. Talvez isto seja um excesso na sua vida que não te faça seguir o caminho que você está sonhando. Então faça esse pensamento, pega um papel, anota, coloca de um lado o que é básico da sua existência e do outro lado o que é superficial. Superficial, mas dá para ter, superficial eu posso não ter. Eu fiz esse trabalho há alguns anos e funciona muito bem. E todo ano eu faço esse trabalho. Eu espero que vocês também consigam chegar nessas palavras, nesses nomes, nessa lista. Faz muito bem. Bom, o meu nome é Henrique Bosco. Eu agradeço a todos vocês por estarem me escutando e estarem presentes aqui mais nesse episódio. Espero vocês na próxima.